Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Muito bem. Hoje é dia 2 de setembro, seja bem-vindo à 24ª edição do Café com Política. Sempre conosco o Kleber Santos, está aqui o Ricardo Bizarra também, e recebendo um convidado que daqui a pouco estará conosco, o advogado especialista em direito eleitoral e em direito constitucional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, Alexandre Bissoli. Bissoli atende a diversos partidos políticos nacionais e no estado de São Paulo, além de campanhas para deputados, senadores, governadores e presidente. Ele conversa conosco, então, daqui a pouco, na bancada do Café com Política. E dá-lhe pesquisas que geram debates acalorados, divergências e questionamentos, mas nos dão parâmetros para discutirmos a tendência geral do eleitorado e os movimentos e estratégias dos candidatos e dos partidos. Ricardo Bizarra, nós temos aí uma pesquisa já na ponta da agulha, né? Uma pesquisa recente, viu, João Jabur? Primeiro, bom dia novamente, Jabur, bom dia, Kleber Santos. Olha, a pesquisa Datafolha, encomendada pela TV Globo e Folha de São Paulo, divulgada ontem à noite, mostra que Lula tem 45% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro. Em relação ao levantamento anterior de agosto, o ex-presidente oscilou negativamente 2 pontos, exatamente a margem de erro ali da pesquisa. Já o atual titular do Planalto, Jair Bolsonaro, ficou onde está. Por outro lado, Ciro Gomes foi de 7% para 9% e Simone Tebet de 2% para 5%. Ambos contam agora aí com mais exposição, né? E a senadora teve aí um bom desempenho no primeiro debate no domingo passado. A oscilação positiva de 2 candidatos na parte inferior da tabela indica que Lula terá dificuldades, João Jabur, de vencer no primeiro turno. Kleber Santos, bom dia, né? Em primeiro lugar. Bom dia, João. Bom dia a você que está nos acompanhando nessa manhã. Muito bem. Kleber, de uma forma muito geral, tem muitos aspectos para a gente analisar nessa pesquisa, você certamente se debruçou sobre ela, mas de uma forma geral, ampla, dá para se depreender desses números, dessa pesquisa divulgada ontem à noite, que a possibilidade da eleição se encerrar no primeiro turno fica um pouco mais afastada ainda do que já estava, né? Principalmente em função do crescimento da Simone Tebet e do Ciro Gomes, que se aproveitaram muito bem desse momento de exposição maior dos candidatos, né? Tanto em debate, naquele primeiro da Band domingo passado, quanto também naquela série de entrevistas da TV Globo. E com a subida desses 2 candidatos, que seria a terceira via, a falecida terceira via, né? Em tese, mas ainda dá para chamar de terceira via, com eles crescendo, o Lula estacionado, até perdendo um pouquinho, né? E o Bolsonaro, sim, estacionado, dá para pelo menos ter uma visão nesse momento de que nós dificilmente teremos a eleição encerrada no primeiro turno. Você acha isso? Eu não tenho dúvida, João, que teremos sim segundo turno. Com relação ao crescimento aí das terceiras vias que morreram antes de nascer, na verdade, aquilo que a gente já comentou aqui no café, que debate, que essa exposição toda é boa para quem é desconhecido, e é o que está acontecendo, exatamente aquilo que a gente comentou aqui. O Lula e o Bolsonaro num debate é como aquele time que vai jogar fora e volta no 0-0. 0-0 é vitória. Então, já quem está começando, quem ainda não tem uma projeção muito grande, que é o caso dos demais, com exceção do Ciro, que já de certa forma é conhecido, mas a Simone foi quem aproveitou melhor e acabou a soma desses terceira via aí, a soma de tudo isso acabou gerando uma massa que vai garantir, eu tenho certeza que vai crescer ainda um pouco mais e garantir o segundo turno. Mas assim, em relação à pesquisa, o que eu analiso é que ela causa sempre 2 reações. Quem está na frente faz festa e quem está atrás desqualifica. Mas uma coisa é certa, as pesquisas estão indicando que agora o vento está soprando a favor do presidente Bolsonaro. Isso é reflexo da economia que está se recuperando, da inflação caindo, o desemprego caindo,
A média de desemprego nacional caiu para 9,3%, saiu ontem, né, essa informação. Há estados que já estão na faixa considerada de pleno emprego, com desocupação entre 3% e 6%, como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia. E a recuperação do presidente nos índices de pesquisa é também porque o ex-presidente Lula não está passando firmeza ao se defender das denúncias de corrupção, como vimos no último debate. Inclusive, a coordenação da campanha dele vem discutindo bastante sobre isso, que ele não foi enfático, ele não se defendeu bem em relação à denúncia de corrupção, e por isso mesmo eles estão inclusive discutindo dele não ir mais a debate. E apenas talvez no último debate, e mesmo assim no último debate, a Gleisi Hoffmann disse ontem que quer negociar a regra, que ela acha que a regra está muito engessada. O mesmo está valendo também para o Bolsonaro, né? Que está achando que não deve ir mais a debate, né? O staff dele, pelo menos, e também tem essa mesma dúvida, né, Kleber? Os dois que acabaram perdendo o primeiro debate, entre aspas, né? Exatamente, né, João? Aquilo que a gente comentou. Quem já é bem conhecido, os líderes, eles não têm a ganhar em debate, porque debate é torcida. Dois times de futebol, entendeu? Então, ali é falar para convertido. Não vai converter ninguém, é muito difícil, é muito pouco. E desviar das cascas de banana, né? Também, esse é o perigo, porque o grande problema é o que se faz com o debate depois dele, que começa a fatiar os pedacinhos que interessa e aí dá uma manipulação geral sobre o que aconteceu no debate. Esse é o grande risco, é dar munição para o adversário. Agora, Kleber, a gente percebeu, o Ciro teve um aproveitamento melhor nessa pesquisa de 7% para 9%. Você acredita ainda num sprint do Ciro? Você acha que o Ciro pode crescer mais? Porque ele vem com um debate, ele ataca ambos os candidatos da polarização e, ao mesmo tempo, apresenta muita proposta em relação, por exemplo, a Simone Tebet. Teve esse aumento significativo para o Ciro Gomes. Você acredita num sprint do Ciro? Eu acredito que o Ciro não é novidade. Então, o voto dele já está meio que... já está meio cristalizado, ele não é novidade. Então, o medo que se dá numa campanha, quando se está disputando contra um desconhecido, é a possibilidade de crescimento, que é muito grande, porque o desconhecido normalmente não tem rejeição alta, então ele tem possibilidade de crescimento. Se ele traz algo, uma mensagem, ou ele tem uma imagem que faz um alinhamento com o que o eleitor está querendo, está esperando para um futuro presidente da República, ele acaba crescendo muito. O Ciro, eu não vejo essa possibilidade. Aliás, eu vejo mais possibilidade de uma Simone Tebet crescer do que o Ciro Gomes. Aliás, a Simone foi quem mais cresceu nessa última pesquisa, 3 pontos percentuais, né? O Ciro cresceu foram 3 pontos, isso, exatamente. E o Ciro 2, e o Lula e Bolsonaro, o Lula perdeu 2, né? E o Bolsonaro ficou igual, é isso, exatamente, né? Esse é o resumo numérico da pesquisa, né? E tem mais pesquisa, viu, João Jabur? A pesquisa... Aliás, Ricardo, só claro, antes, fazendo um recorte dessa do Datafolha ainda, eu não sei se o Kleber observou isso, se chegou a esse nível de profundidade na pesquisa, mas me parece que a região sudeste começa a ser um problema pro Lula também, né? E principalmente com base na rejeição dele, pelo menos na rejeição eleitoral, em termos de opção de voto, que cresce no interior de São Paulo. O Haddad, nós vamos falar daqui a pouco também da pesquisa para governador, né? Do Datafolha. O Haddad estacionou e até caiu um pouco, né? Nessa última rodada, e com isso a campanha do Lula está preocupada também com a região sudeste, né? Nas regiões sul, centro-oeste e norte há um equilíbrio ainda. Aqui na sudeste o Lula ainda está um pouco à frente, segundo o Datafolha, mas com esse viés de crescimento do Bolsonaro a partir do nosso interior do estado de São Paulo, que ao que tudo indica é mesmo o eleitorado mais conservador e nunca foi tão PT assim. O PT sempre foi mais forte na capital, não é isso? Exatamente, João. Se você observar também, o Haddad, ele tá lá em São Paulo bem, na capital, mas no interior ele não está bem, ele não está bem. Basta ver que na espontânea, por exemplo, o Tarcísio está em primeiro lugar no interior de São Paulo. Então o interior de São Paulo, ele tem uma característica um pouco mais conservadora, né? Então, e o PT
nunca governou São Paulo e tem essa dificuldade. São Paulo tem esse viés mais conservador. Eu vejo, inclusive, no Rodrigo Garcia, daqui a pouco a gente pode falar nisso, porque teremos também pesquisa para governo do estado. O Rodrigo Garcia está com aquela mensagem de nem para a direita nem para a esquerda, vão para frente, né? Até isso eu não sei em que ponto eles devem ter pesquisa qualitativa. Como é que isso pode afastá-lo um pouquinho também do mais conservador, entendeu? Porque a gente tá vendo que quem não quer esquerda, quem não quer o PT, está indo mais pro Tarcísio nesse momento. Tá certo. E só para finalizar essa linha de raciocínio, o Lula tem a grande vantagem dele no Nordeste do país, né? Lá, de acordo com a média das pesquisas aí, ele se sobressai com 50 e tantos % das intenções de voto, e o Bolsonaro na região Nordeste do país tem por volta de 24, 25%, né? A grande vantagem que coloca o Lula em primeiro no plano geral do país é devido à região Nordeste, pra gente ficar numa análise apenas de regiões, né? Aí você tem mulher, você tem religião, evangélico, católico, enfim, não sei se você tem esse recorte também aí bem delineado. Exato, no Nordeste é a figura do pai, né? O Lula é o paizão lá no Nordeste, então ele continua com essa figura, apesar de todas as denúncias, de tudo que envolve o Lula, lá no Nordeste ele ainda tem aquela figura prática, né? É a comparação, e ele está fazendo isso. Não sei se você observou na campanha eleitoral na TV, são imagens, e as imagens falam muito mais que palavras. Então tá ali aquela pessoa no mercadinho, pegando a carne, pegando a cervejinha, enfim, ele traz de volta essa memória de que no tempo dele as pessoas viviam melhor, o pobre vivia melhor, e isso acaba pegando um pouco. Então esse paizão, essa figura do paizão continua ainda forte no Nordeste, e é por isso que ele continua ainda dominando grande parte do Nordeste. Ricardo, nós vamos para mais uma pesquisa? Vamos então, a gente segue para as pesquisas para presidente, Jabur, vamos lá? Vamos lá, depois nós vamos para governador, né? Continuamos então aqui para as pesquisas de outras fontes para a presidência da República. A pesquisa IPEC, realizada com entrevistas em domicílios e contratada pela TV Globo e divulgada na segunda-feira, aponta que o ex-presidente Lula está à frente pela disputa à presidência com 44% e mantém a diferença de 12 pontos percentuais para o principal adversário Bolsonaro, que aparece em segundo com 32%. Em seguida, Ciro com 7% e Simone Tebet com 3%. Na pesquisa espontânea, segundo aí a pesquisa IPEC, Lula tem 40%, Bolsonaro 31%, Ciro 4% e Simone Tebet 2%. Já aqui, a pesquisa Genial Quest, divulgada na última quarta-feira, mostra estabilidade entre os candidatos. Lula tem 44% contra 32% de Bolsonaro. A diferença entre ambos é a mesma registrada no último levantamento feito pela Quest. Ciro Gomes subiu 2 pontos e agora tem 8%. Já Simone Tebet tem 1 ponto, subiu 1 ponto, né? Está agora com 3%. A Quest ouviu 2.000 eleitores entre os dias 25 e 28 de agosto. Pesquisa da Quest Genial e também a pesquisa IPEC para a presidência da República. E a pesquisa da Quest investigou também sobre os benefícios sociais, Kleber. O pagamento de um benefício social turbinado demora a surtir o efeito eleitoral desejado por Bolsonaro e temido por Lula, segundo a avaliação da Quest. A atual pesquisa desse instituto perguntou aos eleitores se a existência do Auxílio Brasil de R$600 eleva ou reduz as chances de votar em Bolsonaro. As respostas jogam um balde de água fria no projeto político da reeleição do Bolsonaro neste momento. Para 35% dos entrevistados, o benefício social diminui o ânimo de votar em Bolsonaro. Outros 41% afirmam que não faz diferença. Somando-se os dois grupos, verifica-se que quase 8 em cada 10 brasileiros, 76% do eleitorado, segundo a Quest, avaliam que o Auxílio Brasil reduz ou não interfere nas chances de votar em Bolsonaro na corrida presidencial. Apenas 22% declaram que o benefício aumenta a possibilidade de optar
pelo presidente, Kleber. Olha isso. Quebra um pouco expectativas gerais. Aí, claro que ainda há tempo, né? Há tempo de percepção, inclusive, de valorização destes auxílios todos, né? Gás, caminhoneiro, táxi, baixa de combustível, né? Mas a situação se mantém inalterada, assim, do ponto de vista de números nas pesquisas, né? Pelo menos é o que diz a investigação estatística, né? Feita por esses institutos, que a gente, como a gente sempre ressalva aqui, é controversa, há quem acredita, há quem não acredita, mas é o que nós temos para analisar. É verdade. Eu acredito que é a questão da percepção mesmo. Porque uma coisa é analisar uma atitude que foi tomada, a outra é sentir o resultado. Então, como a gente havia comentado aqui, junto com o Cafeu, inclusive, que é economista, comentamos que levaria aí 60, 90 dias para sentir o resultado, para começar a sentir o reflexo. Então, enquanto essa população mais pobre não sentir na boca do caixa do mercado, ali no açougue, na mercearia, enquanto não acontece isso, ela não consegue ter essa análise mais aprofundada. E parece que nada mudou. Mas a partir do momento que ela sentir que o dinheiro está comprando um pouco mais, que a inflação está caindo, que a situação está se normalizando, aí sim ela terá condição de constatar isso na prática e automaticamente muitas opiniões mudam. É isso que a gente vê em toda eleição e em qualquer época no Brasil, quando se avalia se um governo está sendo aprovado ou reprovado, é a partir do resultado positivo que ele gera. Há essa possibilidade? Ainda há. Está muito em cima, mas a gente até também havia comentado aqui quando saiu o pacote. Será que vai dar tempo das pessoas perceberem o resultado de tudo isso? Então só o tempo dirá, né, João? Mais uns dias aí para a gente entender melhor. Eu vejo como uma data muito importante em eleição o dia 10 de setembro. Para mim é um marco. A partir do dia 10 a gente tem uma coisa muito mais clara, as pessoas já estão se ligando mais na campanha política e tem uma opinião mais formada. Até lá, ainda muita gente está preocupada com o dia a dia, com o trabalho, com a luta, com a batalha. Os políticos estão aí, né, em plena atividade, mas a população de uma maneira geral nem tanto. A partir do dia 10, faltando normalmente 3 semanas para a eleição, aí já começa a funilar e aí sim, a gente deve prestar mais atenção no resultado das pesquisas. Só para arrematar, Ricardo, essa linha de raciocínio e esse aspecto das pesquisas, o cientista político Antônio Lavareda afirma que o voto não é uma manifestação de gratidão. Na urna, o eleitor quer saber qual dos candidatos vai fazer o melhor por ele. Então, o eleitor olha para frente e não fica apenas no voto de gratidão. Então, isso é para reflexão, né? Pode se concordar ou não com o Lavareda, mas tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Muito bem, agora são 7 horas mais 50 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na sequência, continuamos aqui com o Café com Política. É um instante só. Café com Política. Volta já. Muito bem, 7 horas mais 54 minutos. Continuamos aqui com o Café com Política. Vamos repercutir agora. A gente estava falando sobre pesquisa, no caso da Datafolha divulgada ontem. Vamos falar um pouquinho da Datafolha, a pesquisa de governador, que foi divulgada nesta quinta-feira. Fernando Haddad mantém a liderança, segundo o Datafolha, na disputa pelo primeiro turno, com 35% das intenções de voto. Mas viu aí, Reinaldo, João Jabbour e também Kleber Santos, né, a sua distância para os adversários cair na comparação com a pesquisa anterior, quando tinha 38%. O Tarcísio de Freitas cresceu de 16% para 21%. E o governador Rodrigo Garcia, que disputa então a reeleição, né, subiu de 11% para 15%. A preferência por Haddad caiu principalmente nas faixas etárias de 25 a 34 anos, de 42% ali para 30%, e de 35 a 44 anos, de 40% para 31%. Já no interior, o Haddad recuou de 34% para 28%. Na região metropolitana, se manteve ali com 43%. Já o Tarcísio avançou em todos os segmentos sociais e demográficos, com destaque
para quem tem entre 25 e 34 anos, de 15% para 24%. Entre quem tem escolaridade superior, né, de 18% para 26%, e na faixa de renda de 5 a 10 salários mínimos, de 23% para 35%. O Rodrigo teve uma alta mais homogênea aí entre os segmentos sociais e demográficos. E os destaques estão na faixa de 35 a 44 anos, de 10% para 19%, entre pardos de 10% para 16% e pretos de 6% para 14%, João Jabur. Antes de falarmos com o Bissoli, Kleber, qual é o resumo dessa ópera? Então, pelo que tudo indica, o bolsonarismo é hoje a maior ameaça ao domínio tucano em São Paulo. É o que a gente está vendo. O Haddad, ele vinha de um recall, de um conhecimento já grande, né? Um nome bastante conhecido, mas ele também tem muita dificuldade, como já comentamos aqui, principalmente no interior de São Paulo. A equipe do candidato Tarcísio comemorou bastante essa pesquisa. Eles estão acreditando muito que ele atinja logo 20%, e atingindo 20%, a expectativa é gigantesca dele ir para o segundo turno. O Rodrigo Garcia está trabalhando bastante, mas até o momento, mesmo apresentando o que tem realizado em São Paulo, não está decolando da forma que se aguardava. Então, ele ainda não conseguiu. Ele tem dois desafios, na verdade. Um é o índice de conhecimento, ser conhecido pela população. O outro, evidentemente, é ganhar a confiança total do paulista. E também tem um detalhe: é o único que não tem um padrinho importante, né? O Haddad tem um grande padrinho, e o Tarcísio tem um grande padrinho. E o Rodrigo Garcia? Muito bem, muito bem. Para fechar então esse panorama estadual, vamos falar do Senado. Afinal de contas, temos inclusive um bauruense concorrendo, né? A pesquisa Datafolha do Senado informa que o ex-governador Márcio França do PSB tem 30% das intenções de voto e lidera a disputa pelo Senado no estado de São Paulo, segundo o levantamento divulgado ontem. Na sequência vem o astronauta Marcos Pontes, do PL, com 13%, e Janaína Pascoal, do PRTB, com 7%. Aldo Rebelo, do PDT, tem 4%. Repetindo, França 30%, Marcos Pontes em segundo com 13%, Janaína com 7% e Aldo Rebelo com 4%. Ricardo. Muito bem, agora são 7h59. Esse é o Café com Política. Estamos aqui em contato com o advogado especialista em direito eleitoral e também em direito constitucional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, Dr. Alexandre Bissoli, que vai debater aqui com a gente os assuntos do Café com Política. Eu estou ainda com um probleminha na conexão aqui com o Dr. Bissoli e João Jabur. Vamos continuar aqui com os nossos debates aqui na nossa bancada, enquanto eu restabeleço a comunicação com o Dr. Alexandre. Bom, vou passar a bola para o Kleber então sobre o Senado. Kleber, o que é que você acha? Você acha que o França está muito à frente? Porque Senado, lembrando que é um turno só, não são 2 turnos, né? E a diferença, ela é relativamente grande entre o França e o Marcos Pontes. Exato. O Senado, nessa eleição, é mais complicado porque é uma vaga só, né? É apenas um que vai. Então, quando se tem 2 vagas, fica melhor, fica mais fácil para os candidatos que estão na disputa. No caso, eu vejo também o Márcio França, ele vem de uma exposição na mídia, de uma exposição em campanhas políticas. Ele já vem com histórico, inclusive para governador do estado, ele estava bem pontuado, né? Então ele é bastante conhecido no estado de São Paulo. O Marcos Pontes, eu vejo também chance de crescimento, principalmente se o Tarcísio continuar crescendo, se o Bolsonaro ficar bem, manter aí uma boa pontuação, porque é a questão do padrinho mesmo, é da ligação. É a questão de ter aquele que avaliza, né, a candidatura. Então, o fato de ter alguém forte de lado para o Senado acaba contribuindo bastante. Então, eu creio que a ligação, no caso falando do Marcos Pontes, que é bauruense, então trazendo um pouco mais para cá, né? Se ele colar mais, se conseguir
ter aí uma transfusão de prestígio do Bolsonaro e também do Tarcísio para ele, eu creio que a chance dele crescer ainda é bastante grande, viu? Recebendo agora, aqui pelo Skype, o advogado especialista em direito eleitoral e direito constitucional, Dr. Alexandre Bissoli. João Jabbour. Bom dia, Alexandre, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, o Café com Política. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes nessa manhã de sexta-feira. Muito bem. Olha, Bissoli, eu vou fazer aqui a primeira pergunta. O Brasil muda muito as regras eleitorais, né? A cada eleição a gente vê alterações. Eu queria então, inicialmente, para a gente ter uma visão panorâmica, com base na sua especialidade, com base nas suas informações, saber qual você considera, ou quais você considera as principais alterações que vão impactar nesse momento, nessa eleição de 2022, tanto para o candidato quanto para o eleitor. Olha, se me permite, apenas fazendo uma contextualização disso que você muito bem colocou, isso é muito interessante no Brasil. Na verdade, desde 88, desde a nossa redemocratização, nós nunca concorremos uma eleição com as mesmas regras da eleição anterior. É uma grande surpresa a cada eleição a mudança das leis. Alguns dizem que é porque os políticos tentam fazer isso para se manter no poder, outros dizem que isso é feito para tentar se aperfeiçoar o sistema, corrigindo aquilo que não foi bom na última eleição. Mas a verdade é essa, que a gente disputa sempre eleições com regras novas. E aí eu somaria mais um elemento a tudo isso. A justiça eleitoral, que é uma justiça própria, especializada, tem uma particularidade. A sua composição, principalmente dos tribunais, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma composição que muda os seus membros por biênio, ou seja, a cada 2 anos vence o mandato e muda a sua composição. Então, se a gente fizer uma conta lógica, se de uma eleição para outra a gente tem 2 anos, a cada eleição nós temos uma nova composição dos tribunais. Então a gente junta 2 fatores interessantes, a lei nova e a mudança de composição. Em relação ao que mudou na lei, ninguém sabe direito como vai ser interpretado. Em relação ao que não mudou e continuou igual à legislação da eleição anterior, também a gente não sabe como será interpretada porque mudaram as cabeças que interpretam a lei. E como a gente está acostumado a ver agora mais frequentemente no STF, um monte de mudança de decisões em relação à prisão de segunda instância e assuntos assim, e acha isso estranho, por 6-5 define uma coisa, imaginem que no direito eleitoral, várias das principais matérias discutidas são por maioria de 4-3, ou seja, a mudança de 1 ou de 2 membros do tribunal é o suficiente para mudar o entendimento. Então, com esse breve contexto, para a gente entender o porquê parece que mudam tanto as questões eleitorais de uma eleição para outra, e é verdade, eu trago em relação a essas eleições as principais mudanças. Eu inicio dizendo que elas não se deram necessariamente em matéria de propaganda partidária e eleitoral. Ou seja, a gente está acostumado que desde o último dia 16 começa a propaganda eleitoral, nas ruas, os candidatos podem fazer campanha. Desde o último dia 26 começou a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. E em matéria de propaganda não teve basicamente mudança nenhuma. O que nós devemos ter alguma mudança, e já começaram algumas manifestações a respeito disso, é a interpretação do judiciário. E trago aqui um caso muito específico. Eu participei de um programa de um outro jornal essa semana e a gente discutia isso, a participação das mulheres dos candidatos. E aí teve um determinado candidato que a sua esposa participou do seu programa de televisão e ela apareceu quase que o programa inteiro. E a lei fala que o máximo que um apoiador pode participar de um programa do candidato, que não seja ele mesmo apresentando, é 25%. E aí eu te diria, a lei mudou? A lei não mudou. Como o tribunal vai interpretar essa questão nesse caso concreto? Não sabemos. Isso se aplica, por exemplo, para a utilização de imagens externas. Se você for lá na legislação eleitoral e verificar, existem 3 ou 4 hipóteses apenas que você pode usar imagem externa no programa de rádio e TV, que é para mostrar obras, para fazer uma apresentação pontual de um projeto ou uma crítica de algo que você esteja na parte externa fazendo. Os candidatos usam isso de forma indiscriminada, usam simplesmente como fundo da imagem uma imagem externa porque é mais bonito ou parece que o candidato está nas ruas. Então esse assunto também, por mais que não tenha mudado na lei, a jurisprudência a toda eleição se debruça sobre ele e vai dizendo quais são os limites, se maiores e menores.
Partindo agora para aquilo que a lei efetivamente mudou, e que aí não é só matéria de interpretação da Justiça Eleitoral, a quantidade de candidaturas e o fim das coligações. Então, nessas eleições, a gente não tem mais aquela possibilidade de coligações, que a gente via o deputado estadual de um partido com o deputado federal de outro, porque eles estavam coligados na proporcional, na chapa de deputados. A coligação agora só existe para cargos majoritários, que é o cargo de governador, o cargo de senador e o cargo de presidente da República. Na chapa de deputados federais e estaduais, o partido sai sozinho. Mas temos uma outra novidade. Pela primeira vez no Brasil, nós temos eleições com a chamada federação. O que é federação? É uma espécie de coligação permanente. Os partidos escolheram estar juntos por um período mínimo de 4 anos e vão lá concorrer como se fosse uma coligação. Então, essas são as maiores mudanças, somado ao fato da quantidade de candidaturas. No passado, como a gente tinha a regra, então se você ia ter a disputa de um partido coligado, ele podia lançar até 200% da quantidade de candidaturas em relação às cadeiras em disputa. Exemplo prático, São Paulo você tinha 94 cadeiras para deputado estadual, você podia ter até o dobro disso se tivesse coligado de candidatos. Hoje mudou, você pode ter o total de cadeiras, que é 94, mais 1, ou seja, todos os partidos e federações podem lançar no máximo 95 candidaturas para deputados estaduais, como um exemplo aqui. Bissoli, aqui é o Kleber Santos, bom dia. Primeiramente, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Você que realmente é um dos maiores juristas aí, maiores especialistas nessa área, tenho acompanhado o seu trabalho e temos trabalhado junto, fizemos campanha junto e estamos nesse momento em campanha junto. E tenho visto aí, jamais queria ter você contrário, viu? Sempre a favor. E que bacana te ver aqui e que legal você estar participando com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos visto muitos juízes aparecendo mais do que os candidatos. Claro que se não houvesse políticos desrespeitando as regras, possivelmente isso não aconteceria. Mas há também desconfiança de ativismo político do judiciário. Você que convive nos tribunais eleitorais, que acompanha isso muito de perto, qual a leitura que você faz desse comportamento da justiça, principalmente do STF? Bom dia, Kleber. Primeiro eu queria te agradecer aqui pelo convite, parabenizar pelo programa. Para quem não sabe, está nos ouvindo, sou natural de Jaú, aí ao lado de Bauru, então é um programa que tem muita referência em muitas pessoas conhecidas, não só clientes, como amigos e parentes. Então estar aqui com vocês é uma satisfação, um programa que a gente sabe que é muito bem visto, muito bem ouvido em toda a região. Parabéns pelo trabalho e pela qualidade do programa que vocês fazem. Em relação à sua questão, é muito interessante verificar, né? Conforme aumenta a influência das redes sociais, conforme aumenta a transmissão ao vivo de sessões dos tribunais, parece que todo mundo gosta de um pouco de holofote, eu diria, né? Então eu fazia uma discussão num grupo de advogados essa semana e falava muito isso. Alguém perguntava, mas essa história de não poder andar armado, essa história de não poder levar celular na urna, etc, etc. Talvez a Justiça Eleitoral não tenha nem capacidade operacional de fazer cumprir todas essas decisões. Aí você me perguntaria, então, por que elas são tomadas? Me parece que muitas vezes por posições políticas. O judiciário, sim, muitas vezes, sem um motivo concreto, sem uma razão muito objetiva, tomando uma série de decisões para mostrar que a Justiça Eleitoral está ali pronta para poder estar antenada às questões que a sociedade precisa ter a Justiça Eleitoral atuando e às vezes acaba passando um pouco do seu limite no meu ponto de vista. Eu acredito que a Justiça Eleitoral ela deva organizar as eleições com diálogo com as pessoas envolvidas. Veja que a própria lei seca, que antes era imposta em todo o país, ou seja, você não podia beber no dia da eleição, não podia, aliás, beber poderia escondido em casa, né? Não poderia vender no comércio álcool no dia das eleições. Isso foi flexibilizado, foi delegado para que cada estado, de acordo com a sua realidade e a sua situação prática, pudesse fazer essa avaliação se coloca ou não lei seca no período das eleições. E uma série de outras medidas que nós temos visto agora em decisões do TSE não leva em conta sequer o diálogo com as bases, com o Estado, com o eleitorado, com os partidos ou com os candidatos. Então me parece que quando a Justiça Eleitoral tenta, ainda que com boa intenção,
tomar uma série de decisões que me parecem mais recados políticos para a sociedade do que querer resolver, isso não vai andar bem. Não vai andar bem porque vai gerar conflito com a sociedade, com os candidatos, com os partidos políticos. Os grandes personagens de organização das eleições junto com a Justiça Eleitoral são os partidos políticos e os candidatos. Se eles não são minimamente chamados para um diálogo, para esse tipo de decisão, me parece que fica desconectado da realidade as decisões que se tomam. E o ativismo do judiciário não é de hoje, né? Eu costumo dar um exemplo prático que se tem aí no país, de um ex-juiz que, praticamente de herói nacional, gostou tanto dessa história de holofote que foi virar realmente candidato, o senhor Sérgio Moro. O Moro largou a magistratura para virar ministro, aí tinha brigado com o ex-presidente para poder virar ministro, depois brigou com o presidente que o reconheceu para virar candidato, aí fica nessa confusão de, olha, presidente, não tem legenda, vai agora ao Senado, ou seja, claramente demonstra-se que no judiciário, seja no Ministério Público, seja no judiciário em si com magistrados, existem sim atuações, não estou dizendo que de todos, nem que a regra, mas existem sim atuações em busca de holofotes, em que em alguns momentos se concretizam candidaturas com base nisso, e me parece que isso comprova sim essa quase que sanha que se busca hoje no judiciário por ocupar espaços de poder que não são provimentos de concurso público, que é o cargo de juiz ou promotor, mas sim buscar o voto nas urnas. Bissoli, é inevitável a gente falar sobre uma das grandes polêmicas dessa eleição, que são as urnas eletrônicas, né? A segurança delas colocada à prova, as desconfianças, enfim, toda a narrativa, principalmente do presidente Bolsonaro, sobre os temores de manipulação de resultado e etc. Gostaria da sua opinião sobre isso. Eu tenho uma opinião muito segura a respeito de urnas eletrônicas, porque há muito tempo trabalhando com isso, é comum que vários candidatos já tenham pedido ao término das eleições: olha, eu quero impugnar a urna, eu quero discutir esse assunto, porque eu com certeza ganhei e não deu isso na urna, ou eu tinha uma pesquisa na minha campanha que não deu certo. Os argumentos são vários. E ao longo desse tempo, independente dessa discussão que a gente tem nos últimos anos, isso é um assunto que a gente já se debruçou. Eu tive a oportunidade em 2015 em fazer um programa do Departamento de Estado norte-americano, onde a gente fez uma parceria bilateral entre alguns assuntos que eu elenquei e alguns assuntos que eles elencaram, de conviver em 9 estados norte-americanos e acompanhar o sistema de votação e de prestação de contas de campanha deles lá, como é que funcionava. E ao contrário do que muitos falam, se urna eletrônica não fosse confiável, teria em outros países, porque só tem no Brasil, é mentira. A urna eletrônica é amplamente utilizada em outros países, com a diferença que não é esse caixote que a gente usa no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, no estado do Kansas, que foi uma experiência muito prática que a gente acompanhou, todo um processo de votação que estava ocorrendo, uma votação fora de época para presidente, mas era para renovação do parlamento, eles usam uma espécie de um tablet, esses tablets que a gente usa no dia a dia, de um tamanho maior, em que as pessoas votavam e a forma de contabilização é exatamente igual. Um chip, sai uma espécie de um boletim de urna, que é esse resumo da votação que tem na urna. Isso é colocado num mecanismo da justiça que é transmitido para uma totalização, exatamente como o nosso sistema. Eu costumo dizer o seguinte, nunca se teve tanta guerra no país nos últimos anos quanto a disputa do PT e do PSDB, que era uma polarização histórica do país. E nesse processo de polarização, o Aécio chegou nas eleições de 2014, quando perdeu por uma diferença muito pequena de votos, a entrar com uma auditoria. O PSDB pagou milhões para uma empresa de Israel fazer auditoria e tentar comprovar isso. E eu tive a experiência de estar com o Aécio Neves alguns meses atrás num evento que se discutia isso na Câmara dos Deputados, que ia ser votado a questão do voto impresso, e ele falou claramente no Colégio de Líderes, ele falou assim, olha, trouxe um relatório, jogou na mesa, eu pude ter acesso, que eu acompanhava uma parlamentar que eu dava assessoria jurídica, e ele disse, gastamos milhões e chegamos a uma única conclusão, não dá para se fraudar a urna eletrônica. Eu falo e defendo isso porque eu sei o quanto nós gastamos e tentamos provar isso. E eu costumo dizer, não foi numa circunstância adversa
quem era o presidente do TSE que tocou essa investigação a favor da ação do PSDB foi o Gilmar Mendes, ou seja, um ministro que conhecidamente foi indicado pelo próprio PSDB e não pelo PT. Então me parece que não teria nenhum viés político da condução dos trabalhos pelo presidente do TSE. Por essa afirmação que eu trago dessa ação do PSDB que eu tive a oportunidade de estudar no detalhe, por essa participação que eu tive no programa de Estado do Departamento Norte-Americano, em que se verificou-se o sistema de urna, eu posso dizer claramente, com toda a convicção pessoal, não acredito na possibilidade de fraude das urnas. Acho que assim como cada candidato cria sua retórica para poder manter aquecida a claque do seu eleitorado mais raiz, essa é uma história, um artifício que o presidente da República criou para manter unida a sua claque. É natural, assim como o Lula vai ficar discutindo lá a privatização de tudo e passou 8 anos de governo sem privatizar algumas coisas, mas vai voltar candidato dizendo que vai privatizar uma série de coisas. Diz que vai revogar a reforma trabalhista, já tirou até do plano do governo, porque sabe que isso necessariamente poderia voltar a quebrar o país que precisa se recuperar. Então me parece que algumas pessoas que têm alguma experiência maior na vida pública, na política, ou como o Kleber aí, que é um colega que está há anos trabalhando com isso, consegue ter um olhar para algumas questões que se colocam em campanha como retórica e estratégia de campanha. E outras pessoas, de forma cega e até apaixonada, embarcam nessas histórias, não percebendo que, no fundo, até as cúpulas de campanha não levam isso a sério. Bissoli, o deputado estadual pelo Paraná, Fernando Franschini, teve um mandato cassado pela divulgação de fake news. Essa decisão virou regra? Você acredita que se um candidato propagar fake news agora na campanha eleitoral, corre o risco de ganhar a eleição e perder o mandato? Eu diria que é uma certeza isso, Kleber, e vou te dizer por quê. O Tribunal Superior Eleitoral vem falando reiteradamente a respeito desse assunto. E isso é um grande problema para a sociedade porque gera uma desinformação pensada. Veja, vocês aqui têm um veículo de comunicação, estudam, buscam, apuram, trazem coisas sérias. E aí eu costumo fazer uma grande diferença. As pessoas criticam e dizem o seguinte: porque esse veículo de comunicação também produz fake news, aquele é o que fala a verdade. Eu costumo dizer que as pessoas que não entendem minimamente de jornalismo não sabem o que é fake news e o que é linha editorial. Eu posso ter uma determinada emissora de rádio ou TV que tenha uma linha editorial mais à direita e uma emissora de rádio ou TV que tenha uma linha editorial mais à esquerda ou uma que seja de centro. Agora, a linha editorial vai sempre partir de fatos que eu procuro dar maior ou menor destaque, da forma como me interessar, eu vou assim dizer, mas com base em dados existentes reais. A fake news não se trata de análise de ponto de vista ou de linha editorial mais à direita, à esquerda ou ao centro. Fake news é uma informação que não existe no campo da verdade. É algo totalmente inventado e não comprovado científica e tecnicamente, que se cria uma narrativa que parece fazer sentido para convencer o cidadão que é mais desinformado de que aquilo é real, usando do artifício de parecer alguém confiável, usando do artifício do título de um especialista, usando do artifício de um cargo de alto escalão no país. Então, essas informações têm que ser, de alguma forma, coibidas para proteger a sociedade de quem não sabe buscar a informação verdadeira, de que isso pode induzir a muito erro. Eu, pessoalmente, tenho minhas críticas à forma como se tenta chegar ao fim da fake news a todo custo. E fui crítico, por exemplo, à decisão do Alexandre de Moraes em bloquear o Telegram, porque isso não bloqueava só a comunicação de fake news. Não é porque eu posso pegar o correio e enviar uma carta bomba pelo correio que eu vou impedir o serviço de correio de funcionar, porque eu posso usar uma ferramenta para um fim ilegal. Mas eu tenho que buscar penalizar aquela pessoa que comete o ilícito de forma individual. Então eu acho que, uma vez identificado o candidato, como o caso do Franschini, que cometeu fake news, você tem prova disso, você demonstra isso, a justiça tem instrumentos ótimos para coibir esse tipo de narrativa ou esse tipo de ilegalidade, que é a cassação do mandato. Muito bem, 8 horas mais 25 minutos, infelizmente nosso tempo é curto, o Café com Política vai ficando por aqui. Quero agradecer ao doutor Alexandre Bissoli, que é advogado especialista em Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Alexandre, muito obrigado, a gente vai convidar você para mais vezes aqui, a sua participação foi muito esclarecedora, muito bom o programa de hoje, a gente agradece. Obrigado, Alexandre.
Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que nos ouvem aqui e fico à disposição para voltar outras vezes. Tá certo, Alexandre Bissoli contribuindo aqui nesta sexta-feira com o Café com Política, que fica agora para a próxima sexta-feira. João Jabbour, muito bom o programa hoje, hein? Muito bom, muito bom. A gente agradece a audiência, ao Bissoli, Kleber, Ricardo. Até a próxima sexta. Até a próxima, Kleber. Até sexta-feira. Até sexta-feira e um ótimo final de semana a você que está nos ouvindo. A você um excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do Cidade 360 às 6 da manhã e eu espero você. Tchau, tchau.